A gente recebe aqui hoje no Movimento Online o médico infectologista Dr. Lauro Ferreira Pinto para falar com a gente sobre como anda o trabalho da infectologia nesses tempos de pandemia do coronavírus. Doutor, muito bom dia, muito obrigado por falar com o Movimento Online. Muito bom dia, é um prazer falar com vocês. Em primeiro lugar, nessa tentativa de isolamento social, eu digo tentativa porque nós estamos aí há 6, 7 semanas de um isolamento meia boca, mais ou menos, onde a gente tenta manter algum afastamento, mas ainda tem muita gente que não acredita, acaba se expondo, ainda vai a bares, ainda faz aglomerações. Então a gente achatou a curva, mas não teve a felicidade de inverter a curva. Quer dizer, o isolamento ele é bem sucedido quando a gente inverte a curva, e isso ainda não aconteceu. Então, é claro que os profissionais médicos estão expostos um pouco mais, estão trabalhando um pouco mais no sentido de ter que dar consultorias, informações. Então, eu tenho 3 frentes de trabalho, basicamente. Uma frente de trabalho de consultoria, uma frente de trabalho de atendimento e uma frente de trabalho de educação, que eu sou professor da MSCAM. Por onde você quer começar? Eu acho que a gente pode começar sobre a atuação, no geral, na parte de atendimento mesmo, de consultoria e de próprio atendimento nesses tempos de pandemia. O que mudou na rotina do senhor a partir do momento em que a OMS deflagrou a pandemia mundial do coronavírus? O que tem modificado na rotina de trabalho do senhor? Em termos de atendimento, como eu sou um profissional que faço 65 anos daqui a pouco, eu estou, portanto, no grupo de maior risco. Hoje eu evito ir ao hospital, no sentido de reduzir meu grau de exposição. Tenho feito consultório menos, tenho feito consultório 2 vezes por semana, um consultório mais espaçado, e tenho atendido de preferência pacientes que não tenham Covid no consultório, por questão de até segurança do próprio ambiente de trabalho, já que a gente não tem tanta parafernália de EPI, de proteção individual no consultório. Principalmente atendo dengue, chikungunya, nós temos uma epidemia de chikungunya e dengue na cidade coexistentes, atendo HIV, hepatite, doenças infecciosas, febre, de maneira geral. A maioria dos casos de Covid eu tenho visto por telemedicina, né? Nós temos agora essa chance de conversar via remota, então eu tenho atendido muitos colegas médicos, muitos pacientes de forma remota, e pedimos os exames, olhamos esses exames de forma remota, seja por acesso a exame de raio-x, tomografia ou exame de laboratório, e também prescrevemos, orientamos prescrição. Então, uma das coisas que eu acho que veio para ficar é o atendimento remoto. Ele facilita em várias circunstâncias. Para a pessoa idosa que não pode se locomover, para a pessoa que fica mais distante, por uma dificuldade de ficar indo toda hora ao médico, e até para diminuir a exposição da pessoa no trânsito ou nas ruas, né, ou em contato com outras pessoas. Então, eu penso que uma coisa que a gente estava um pouco atrasado, até por falta de regulamentação, e eu penso que isso só tende a aumentar, teleconsulta, orientação por telefone, exame por telefone. Então a gente tem feito isso muito, tem feito isso por vídeo, seja pelo Zoom, seja por outros aplicativos, até pelo Zap, que permite que 2 pessoas conversem. Então isso tem acontecido com muita frequência. Eu faço consultoria também, consultoria em relação à Covid, quer dizer, essa é uma doença nova, uma situação radicalmente nova, talvez a mais parecida com essa tenha sido a gripe espanhola, que aconteceu há 102 anos atrás, né, em 1918, e tem toda hora um monte de informações novas sendo publicadas, existe um esforço de publicação, tanto de entender como a epidemia ocorre em cenários diversos, em cenários de países desenvolvidos, de países mais pobres, de países periféricos, de países, seja na Europa, seja na América do Norte, seja na Ásia, tentativas de entender como é que essa transmissão se dá, né? Como é que se expõe profissionais de saúde, tentativas de buscas de tratamentos, de medicamentos novos. Uma coisa interessante é que tem saído trabalhos com muita afã, muita
urgência de informar as pessoas que estão no front, então tem saído do trabalho sem revisão. De maneira geral, toda a literatura médica ela é feita através de o que a gente chama de peer review em inglês, que é revisão por pares. Então, qualquer trabalho, qualquer produção científica, ele vai a 2, 3, 4, 5, 6 professores para analisarem, acharem erros de metodologia, fazerem críticas. Então, tem saído muita coisa sem revisão, no afã de informar. E aí tem muita coisa criticável, tem muita coisa que às vezes sai e você vai ver depois que não era bem assim. E é curioso porque sai na revista científica e às vezes no mesmo dia que sai na imprensa. Então, a capacidade da imprensa de acompanhar e essa discussão ir para... tem um diretor do Einstein que falou que medicina virou Big Brother, quer dizer, vai para discussão, vai para rede social, vai para debate, às vezes caloroso, às vezes apaixonado, às vezes polarizado, né? Mas faz parte dos tempos que a gente está vivendo. Então, eu tenho feito consultoria, eu faço uma consultoria para a Unimed Nacional, que já me contratou em março para estar fazendo, analisando todos os passos deles em relação à Covid, e faço consultorias eventuais para empresas, eventualmente a própria secretaria pede ajuda, algumas prefeituras. Então, a gente está, na medida do possível, estudando e informando. E eu sou professor de medicina, então nós estamos agora praticamente com muita atividade virtual, né? Permanece alguma atividade no hospital, basicamente dos médicos que estão se formando no que a gente chama de período de internato, e aí tem que examinar, tem que ir para a enfermaria, tem que ir para o ambulatório, mas o restante os estudantes estão fazendo muita atividade online, né, pelas plataformas que estão aí. Então, é também outro legado. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai estar fazendo online, é interessante, a gente aprende. E aí os jovens são mais espertos que a gente, descobrem mais rápido como baixar o aplicativo, como interagir, como botar uma certa sequência de perguntas, como compartilhar telas, né? E, então, mudou. A única coisa ruim que eu acho, não sei como é que está a sua vida, por exemplo, é que você perde um pouco a dimensão trabalho e descanso, porque você botava a roupa de trabalho e ia para o trabalho. Agora, você está trabalhando em casa, né? Você às vezes está de calção, com a camisa social, mas você perde um pouco a noção, porque de repente você trabalha de noite, você trabalha nos horários mais inusitados, né? E os pacientes acham a gente qualquer hora do dia ou da noite, sábado, domingo. Então, se você não tiver muito cuidado, se você não colocar rotina, você enlouquece. Mas é importante que a gente tente colocar rotinas nessas épocas de pandemia. Rotina da alimentação, rotina de algum momento de lazer. Quer dizer, tem momentos que ouvir uma música, ler um livro que não tenha nada a ver com a epidemia, né? E para você também não surtar, né? Porque senão as pessoas ficam mais tensas, mais ansiosas. Com certeza, é muito diferente mesmo esses tempos de pandemia no quesito rotina, a gente fica todo bagunçado. Mas, doutor, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, em relação à especialidade da infectologia, qual a importância dos senhores infectologistas para auxiliar as outras áreas da medicina? O senhor citou aí vários estudos sendo publicados, a gente vê todo dia praticamente na imprensa diversos médicos infectologistas dando entrevistas, orientando a população sobre contágio, sobre como se prevenir, sobre o formato de contágio da doença. Qual a importância da área do senhor na orientação? Qual o trabalho, o que pode acrescentar e ajudar a população em si, o infectologista, principalmente nesses tempos de pandemia? É interessante sua pergunta, porque assim, a infectologia, tal como a gente conhece enquanto especialidade hoje, ela praticamente nasceu com a AIDS, né? No Brasil, a sociedade foi criada em 1986 e foi a AIDS e, de certa forma, a infecção hospitalar que criou essa especialidade. Antigamente haviam os tropicalistas, as pessoas que trabalhavam com as endemias, esquistossomose, malária, doenças que ainda estão aí, né? Hanseníase, tuberculose. Então, nossas gerações que vieram antes da gente eram tropicalistas, trabalhavam com grandes endemias desse Brasil. A infectologia veio mais
depois da década de 80 para cá, com o surgimento da AIDS, da infecção hospitalar e da era moderna das doenças infecciosas. Então, claro que o infectologista ele tem um pouco mais de experiência em estudar epidemia, estudar pandemia, mas eu só queria registrar que muito importante nessa epidemia são os intensivistas, né? Porque o desafio da Covid grave é aquele paciente que vai para terapia intensiva, necessita eventualmente suporte de oxigênio, às vezes necessita ventilação mecânica. Então, está sendo de muita importância, mas de muita importância, a equipe da terapia intensiva que tem aprendido e tem até nos ensinado, a nós infectologistas, o manejo do paciente crítico. E eu diria que, à medida que esses intensivistas ganham mão, eles vão ganhando mais habilidade, eu tenho a boa esperança que essa curva de mortalidade reduza, porque é um grupo de especialidade também muito importante. A terapia intensiva também é um ganho da medicina das últimas décadas, que é lidar com doente mais grave, em boxes, em unidades de suporte à vida, onde você muitas vezes tem que manter a pressão equilibrada, a ventilação equilibrada, em equipamentos sofisticados, você está acompanhando que um desafio é conseguir respiradores, né? Praticamente você tem que conseguir respiradores em quantidade para esse doente mais grave, porque a quantidade de pessoas que hospitalizam ao mesmo tempo é um desafio. Então, eu diria que não é só o infectologista, são os intensivistas, e, de certa forma, todas as especialidades médicas. Você tem repercussão no coração, repercussão no pulmão, agora tem repercussão no sistema nervoso, alguns acidentes vasculares cerebrais. Então, na verdade, a Covid mexe com o corpo, com o organismo como um todo. E em relação a que a gente vê muito sobre o curva de contaminação, qual é a avaliação do senhor em relação ao que o Brasil, por exemplo, está passando, que o estado do Espírito Santo está passando em relação à curva de contaminação? O que precisamos fazer para conseguir não só achatar, como o senhor citou no começo, mas inverter essa curva de contaminação para que o contágio do novo coronavírus possa ser diminuído a ponto de podermos voltar ao convívio social de uma maneira um pouco mais parecida com do que vivíamos antes, doutor? Então, como essa é uma doença nova, que ninguém tem imunidade, é diferente da gripe. Gripe tem todo ano, então existe uma imunidade residual, mesmo que você precise de uma nova vacina, não é um vírus desconhecido. Esse vírus, o SARS-CoV-2, teve um vírus semelhante a ele que circulou em 2002, que era o SARS, teve um outro que circulou em 2012, que era o MERS, que circulou no Oriente Médio, MERS, Middle East, Oriente Médio em inglês, e tem esse agora. Então, praticamente, toda a espécie humana é suscetível. E qual que é o problema? Praticamente, quer dizer, desde a China, a gente sabe que 20% dos casos sintomáticos vão para o hospital. Um em cada 5 sintomático. Mas tem muita gente que é assintomático. Então, se a gente fizer um cálculo grosseiro, incluindo as pessoas que têm sintomas banais e que praticamente passa desapercebido, pode ser uma garganta irritada ou não teve sintoma nenhum, você tem uma conta de 1 para 100 ou 1 para 200 das pessoas contaminadas vão para o hospital. Imagina, o Espírito Santo tem 4 milhões de pessoas. Se fosse para o hospital um centésimo ou um duzentésimo dessas pessoas ao mesmo tempo, não tem como, não cabe, não tem leito, então essas pessoas vão morrer nas portas dos hospitais. Por isso, o único instrumento que se tem hoje é o isolamento. Você deve estar acompanhando que a Europa está voltando. Diversos lugares da Europa estão voltando, mas com máscara, com máscara. Escola que está voltando na Dinamarca, por exemplo, ou na Suíça que está voltando. Eles têm distância de 1 metro e meio entre os alunos, estão voltando pelas séries mais velhas para garantir que eles não interajam e que respeitam as normas, todos com máscara e todos com distância. Por quê? Porque eles conseguiram inverter a curva. O que é inverter a curva? É fazer com que a taxa de contágio seja menor que 1. Para ficar fácil, cada 10 pessoas infectadas, no ciclo seguinte, tem que contaminar menos que 10. Quanto menos, você vai tendo o número de casos subsequentes em queda, então a taxa está entrando em declínio, você consegue abrir um pouco a sociedade, mantendo todos os graus de isolamento. Infelizmente, eu acho que no Brasil
Em todo o Brasil, nós estamos fazendo um serviço meia boca, um serviço pela metade. A gente está fazendo todo o esforço do isolamento com a economia parada, sem ter o bônus de observar a curva cair para baixo. Isso acontece porque muitas pessoas não acreditam nisso, a começar pelo presidente da República. E sem entrar em discussão política nenhuma, ele acha que, e muita gente acaba achando também, que era melhor ter imunidade de rebanho e todo mundo se contaminar. Só que nós estamos hoje com um pouco mais de 70% dos leitos de UTI da Grande Vitória já ocupadas, e a gente estima que a população da Grande Vitória exposta não chegou a 2,5%, 3%. Imagina se chegar a 70% rapidamente. Então, a única forma da gente controlar isso é inverter a curva. Então, ou a gente acredita que o vírus está aí, passa todo mundo a ficar de máscara. Eu não sei quando a gente está fazendo um contato virtual, não precisa máscara, mas ou passa todo mundo a sair com máscara de pano quando vai à rua e mantém distanciamento sem interação, ou a gente faz isso, ou a gente vai assistir esse número de casos aumentando, 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 vão quebrar inúmeras empresas, vão adoecer inúmeras pessoas e a gente vai ter uma combinação de dois mundos ruins, recessão econômica e crise sanitária. Então, infelizmente, o Brasil não está conseguindo nem uma coisa, nem outra. Nem está conseguindo recuperar a economia, porque eu acredito que a economia só se recupera se você consegue controlar a epidemia. Se você consegue controlar a epidemia, as pessoas têm confiança para ir às ruas. Agora, quem vai para a rua, ou quem vai fazer algum tipo de movimento, ou quem vai porque é obrigado no desespero. Mas o consumidor, ele vai consumir o essencial, porque ele está com medo. E você só resolve o medo se você mudar a curva de projeção da doença. Perfeito, doutor. Eu acho que um outro ponto que a gente pode tocar, que eu acho que é muito importante para o futuro pós-pandemia, como o senhor disse, outros países que já estão voltando ao normal, entre aspas, estão voltando com protocolos de isolamento social, de distanciamento social muito, muito, muito rígidos. Qual que é a visão que o senhor prevê e orienta para quando os brasileiros, os capixabas, voltarem a esse convívio social? A gente teve medidas que já estão em vigor que permitem, por exemplo, acesso ao comércio. Quando as pessoas tiverem que sair de casa para uma atividade ou quando voltar após a curva decair, quais são os cuidados essenciais que as pessoas devem ter ao ir para a rua, ao se exporem para fazer uma compra, ou para ir à escola, ou para ir ao trabalho, quando tudo isso estiver liberado? Quais são os principais cuidados que devem ser mantidos? Eu acho que o senhor está até um pouco cansado de explicar, a gente vê todo dia na televisão essas dicas, mas quais são os cuidados que devem ser tomados para a população evitar que esse contágio volte a ser, volte a crescer aqui no estado do Espírito Santo, no Brasil? Eu vou fazer uma analogia simples com a gripe que todo mundo conhece, né? Como é que você evita ficar gripado? Ou você toma vacina, não tem vacina para Covid ainda. Ou você evita contato com gente gripada, né? Então, você tem alguém e fulano está gripado, fica longe dele. Fulano está gripado, está com o olho vermelho, o nariz escorrendo, fica longe dele. E você lava as mãos. Porque essa pessoa que está passando gripada, ela pode tossir, ela pode espirrar, a mão dela pode estar contaminada, pega numa maçaneta, pega no celular, passa o celular, pega no móvel de escrivaninha onde você trabalha. Então, a gente evita a gripe vacinando para a gripe, evitando contato com quem está gripado e lavando as mãos antes de levar a mão, os olhos ou a boca. Bem, vacina não tem para Covid. Lavar as mãos ajuda a prevenir, então a gente pede a todo mundo que lave as mãos antes de levar a boca, nariz aos olhos. Agora, não adianta só evitar quem está doente. Por quê? Porque essa doença, ao contrário da gripe, ela é transmitida aparentemente com igual eficiência por quem não tem sintoma ou por quem está antes do sintoma. Então, se mostrou nos Estados Unidos que uma pessoa, 4, 5 dias antes de adoecer, está normal, trabalhando bem, está com alta carga de vírus na boca, pode falar perto de você, espirrar perto de você, ou só pela voz, eliminar a partícula viral. Só tem uma forma de evitar isso. Ou a gente tem vacina, né? E aí existe um esforço mundial por vacina, mas eu acho muito difícil ter vacina ainda esse ano.
Tem um grupo de Oxford que fala em vacina em setembro. Tem um grupo da Pfizer nos Estados Unidos que falou em vacina em setembro, outubro. Eu queria ter esse otimismo. Acho difícil, né? Mas sem dúvida vai ser uma bênção se a gente tiver vacina disponível em larga escala esse ano. Eu acho melhor contar isso para 2021. E a segunda forma é você evitar pelo menos 1 metro de proximidade de qualquer outra pessoa. Olha o desafio. 1 metro, que é o período, é a distância onde o vírus pode ser expelido. Esse 1 metro é usado no mundo inteiro. O americano é um pouco mais rigoroso. O americano fala 6 pés, que dá 1,85, quase 2 metros. Então, se você, qualquer atividade, qualquer escola, trabalho, qualquer transporte, qualquer atividade, você tem que manter 1 metro de distância entre as pessoas e uma máscara de pano para aquele eventual momento que essa distância ela perde um pouquinho, porque alguém cruzou, alguém passou. Então, se a gente tiver competência para fazer isso, disciplina para fazer isso, a gente consegue. Senão, a gente vai ter ondas sucessivas de desgaste, de aumento, de susto, e vão ficar num reme-reme de ir e voltar, que é o que eu acho que vai acontecer com a gente até que a população se conscientize. Muito importante essa fala do senhor, que então é a disciplina do 1 metro de distância e o uso de máscara para evitar um contágio caso alguém entre nesse 1 metro de distância entre as pessoas. Isso é muito importante. Doutor, E lavar as mãos, e quando usar a máscara, ter cuidado para não botar a mão na frente da máscara e contamina a máscara, né? Tirar a máscara pelas tiras e esses cuidados. Com certeza. Doutor, a gente vai encerrando a entrevista, acho que foi muito produtiva na minha avaliação. Espaço aberto para o senhor acrescentar mais alguma coisa, falar sobre a área do senhor da infectologia nesses tempos da pandemia do coronavírus. Não, na verdade, o que eu faço é um apelo ao cidadão capixaba. Eu sei que diversas empresas estão falindo, diversos trabalhadores estão perdendo seus empregos, né? Isso é o preço grave que a humanidade faz, está pagando por conviver com o vírus. As empresas aéreas estão quebrando, a Avianca entrou em concordar, pediu recuperação judicial, enfim. Para encurtar isso, a única forma é a gente ter disciplina e ter um contrato social com distanciamento. Se a gente não fizer isso, a gente só vai prolongar a agonia do desemprego e da economia. É isso, doutor Lauro Ferreira Pinto, muito obrigado pela entrevista do senhor. Um bom dia para o senhor e bom trabalho nesse tempo de pandemia.